é um momento que eu adoro, que é o momento que a gente vai ler o comentário tentando não cair em nome pegadinha. Deixa eu ver se eu consigo, ó, porque tem muita gente criticando o Felipe Luiz, como, por exemplo, Livete Balenciefer. O Flamengo é favorito para vocês da mídia. Ah, não estão criticando o Felipe Luiz, estão criticando a gente e provavelmente a minha enquete, né? Porque Flamengo ainda é favorito. Sim ou não, pode votar. Eu não responde ainda, tá, Bira, Danilo, Juca? Só quando a gente voltar para a TV, vocês respondem para todo mundo. Ziz tá falando aqui, ó, Felipe Luiz é seleção, kkkk, com símbolo do Fluminense. E o Foi Isso, Belo Nick, mandou aqui, ó, fica Felipe Luiz. Agora já acabou, Juca, ninguém nem quer o Felipe Luiz, uma derrota, não quer nem mais ele na seleção brasileira. É o velho torcedor, né, com paciência zero, né? Ele vinha tão bem, ganhando todas as taças, acontece um desastre no Maracanã, mais uma vez um Flamengo que não machuca ninguém, cria, mas não chuta em gol, ou quando chuta erra, né? Vão lá os argentinos. O que está mais me doendo nesse resultado é que, de novo, Domi, os argentinos foram ao Maracanã e crau. Desde a Copa América que é assim. Entendeu? Tá muito chato isso. Né? Tirante a vitória do São Paulo contra o Tajeres, a gente só tem levado bordoada de argentino. É um negócio de maluco você pensar que o Central Córdoba, que, se eu não estiver muito enganado, pela primeira vez vem jogar no Brasil, né? Está em 6º lugar no campeonato argentino, vem aqui e ganha do nosso favoritaço. E ganha bem, não se pode dizer que foi uma injustiça, ou que o goleiro argentino fez milagres, não. Aliás, a primeira grande defesa do jogo foi do Rossi. Eles não se acovardaram no Maracanã. Agora, alguma coisa tem que ser feita lá. Né? O Pedro voltou. O Flamengo deu azar. O Plata mandou uma bola na trave no último minuto dos acréscimos. Podia ter pelo menos empatado. Mas é um resultado mais do que extravagante. É arrepiante, é atemorizante, é tudo antes. É isso. Ó, não esquece de deixar o like, tá? E mandar sua mensagem aqui, que eu estou de olho. O John Oliver pede pra gente falar sobre a ESPN, vamos falar daqui a pouco. O Carlos Lopes mandou aqui, achou que era o Carioquinha. KKKK. Ai, gente. Estamos de volta, hein? Voltamos na TV e também no YouTube. Deixe seu like, como muito bem mostra o Juca no tradicional joinha. E aí, Bira, pior atuação do Flamengo na temporada? Acho que acaba, com certeza, entre as piores atuações, né? A gente já tinha questionado um pouco a atuação do Flamengo na vitória, na primeira rodada da Libertadores, que apesar, enfim, de jogar em altitude e tudo mais, se esperava mais o Flamengo, ficou um pouco perdido ali com o Felipe Luiz colocando 4 pontas, tudo mais. Hoje ele não botou 4 pontas, né? E ele continuou com a mesma ideia de jogo, de trocar bola, muita posse de bola para o Flamengo. Achei que o Arrascaeta, quando estava na função de armador, que talvez é que a gente mais goste dele atuando, ele não foi tão bem, e quando ele era deslocado para a esquerda, ele conseguiu fazer algumas jogadas individuais, tentando buscar o gol, mas muito pouco para o que se espera do Flamengo, né, Domi? Acho que o Flamengo, apesar de 80% de posse de bola na maior parte do jogo, não foi um Flamengo seguro. O Flamengo deu muita chance para o Central Córdoba. É que o Central Córdoba, como bem lembrado pelo Juca, é a primeira vez que está vindo jogar no Brasil, é o 6º lugar do campeonato argentino, ganhou uma Copa Argentina que ninguém imaginava que ia ganhar, em cima do próprio Vélez, que foi campeão, e agora chegou ali no Maracanã sem medo, fez uma pressão alta. O Flamengo só conseguia sair dessa pressão alta com bola longa, as bolas longas que não são o maior afeto do Felipe Luiz nesse Flamengo, que prefere o jogo trabalhado ali na posse de bola, e acabou deixando muito espaço. O que mais me surpreendeu foi isso, deixou muito espaço
na defesa para contra-ataques do Central Córdoba. E aí algumas chances apareceram. Muito bem, verdade que o primeiro gol é um pênalti, uma infelicidade do Léo Pereira, mas o segundo gol já é uma jogada de contra-ataque que resulta numa falta e termina numa falha de marcação, mostrando também essa desatenção da defesa do Flamengo. Acho que, sem dúvida, está entre as piores atuações. Vale também colocar ali um alerta no Felipe Luiz de como fazer esse time do Flamengo jogar de uma maneira que seja mais agressivo, porque acho que a torcida do Flamengo tem essa sensação de que cozinha muito o jogo, mas nunca finaliza, né, a jogada. E isso aconteceu hoje mais uma vez. E dá uma agonia, cara. Você vê o jogo, parece que o Flamengo vai engolir. Você fala, cara, a qualquer momento vai sair um gol, depois 2, 3, mas não sai gol, porque não tem chute, fica tocando bola meio num marasmo ali naquele meio de campo, esticando bola para os pontas, não consegue jogar por dentro. Acho que tem muita coisa a rever, e a volta do Pedro, sem dúvida, vai ajudar ali o Felipe Luiz a tentar montar nem que seja um time para usar o Pedro da maneira que a gente sabe que quando é usado faz sentido ali, como um pivô escorando bola, trabalhando também nessa organização ofensiva do Flamengo com passe, não só gol, mas principalmente finalizando. Uma coisa que eu acho que deixa o torcedor do Flamengo um pouco mais tranquilo, né? Não está tranquilo. Não quero nem ver o iscão do Renato Maurício Prado hoje. Mas, Danilo, quando entraram... O pessoal estava pedindo aqui no chat. Com um time misto no primeiro tempo, né? Aí depois entrou Gerson, Pulgar e Wesley, e aí o time melhorou, né? Poderia ter empatado, como disse o Juca, com essa trave do Bruno Henrique, e aí o gol do De La Cruz de falta, muito bonito. Mas quando entram os titulares, o time melhora. O Pedro tá voltando, depois de quase 6 meses, quase 7 meses, né? Então, essa é uma boa notícia para o torcedor. Eu, primeiro de tudo, queria mandar já um abraço fraterno a Renato Maurício Prado e avisar que assim que acabar o nosso programa por aqui, eu vou pegar uma dosezinha para assisti-lo, para ver como é que ele tá. Então, já estou avisando desde já. Você sabe bem como que eram nossas participações juntos, né, Domi? Quando você estava no All News de manhã lá, né, com a gente. Bom, sobre o Flamengo, eu acho que, assim, lógico que você vê uma melhora quando você coloca o titular, mas contra o Central Córdoba, o Flamengo com o time B deveria ganhar. O Central Córdoba, o Mauro César conta bem essa história, não é de Córdoba, para começar por aí. Ele é de Santiago del Estero, e ele foi como uma baita de uma surpresa. Hoje de manhã estive num programa com ele aqui no UOL. Ele tentou fazer uma comparação e não encontrou um time correspondente ao Brasil para poder explicar para a gente o que seria. Aí ele falou, o Central de Córdoba tá fazendo festa na rede social, pondo vídeo, porque tá indo pro Maracanã. E aí eu perguntei, é tipo o Paysandu quando foi jogar na Bombonera? Ele disse, é ainda mais surpreendente, porque o Paysandu ainda tem torcida e tem uma certa relevância no norte do país. O Central Córdoba não tem nenhuma relevância na Argentina. Então quando a gente vê essa explicação e como o Central Córdoba está na sua Libertadores, eu esperava, mesmo com o time B, mesmo com muitas substituições e trocas, um Flamengo vencendo. Porque a gente vai lembrar, contra o Táchira, o Flamengo já não fez uma boa apresentação, sofreu e só não saiu com o empate porque a bola pegou na trave no último lance do jogo. E a próxima partida é contra a LDU, que teoricamente era quem a gente esperava que brigaria pela vaga com o Flamengo. Então o Flamengo chega num momento que a gente achava que já estaria mais resolvido e encaminhado a ponto de jogar para a LDU e aí sim jogar por um empate fora de casa. Mas não. Do jeito que foi, o resultado lá fora é muito mais importante do que seria em condições normais. Então eu esperava um pouco mais do Flamengo. Eu acho importante, inclusive, o Felipe Luiz passar por esse momento, saber o que está acontecendo, porque ele sempre foi muito bem, né? Sempre elogiado, nunca foi criticado, nunca ouviu uma cornetinha, foi campeão da Copa do Brasil, depois foi campeão do Campeonato Carioca, já foi comparado a Jorge Jesus, ele estava só na crista da onda. É bom para ele ver como que é essa parte por baixo um pouquinho, para reagir, para saber como os jogadores vão reagir e para pensar em alternativas. Então, até o Juca mostrando aí, uma vitória histórica. Então, eu acho que a gente precisa ponderar. O Flamengo poderia fazer mais, independentemente da escalação que tinha. E um final aqui. O Flamengo vive de uma questão que aflige muitos times por aí, inclusive o tal do Palmeiras. 19 finalizações, 6 chutes a gol e só uma entrou. Não dá, e o Flamengo já sofreu em outras partidas com a falta de efetividade. Quando cria, tem que matar, tem que fazer gol, porque em algum momento o adversário vai lá e põe dentro da casinha.
O Juca mostrou aí, né, a manchete do Olé comemorando aí essa vitória histórica. Agora, Juca, tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é uma crítica do Milton Costa falando: Felipe Luiz não é Guardiola, vocês da imprensa têm que ter mais cautela. Você acha que dá para a gente colocar na conta do Felipe Luiz essa derrota? Ou também tem a questão do desgaste do elenco, de muitas partidas na sequência? Digamos que a culpa seja toda dele. Isso significa o quê? Que então agora o julgamento definitivo sobre ele... Porque veja a contradição de quem diz, olha, vocês da imprensa o incensaram demais, está aí. Aí eu digo, vocês que não são da imprensa, já liquidaram com ele, enterraram, manda embora? Não é assim. Ele vinha fazendo um belíssimo trabalho no Flamengo. Hoje foi um desastre. Foi um desastre. Ele tem responsabilidade? Haverá de ter. Os jogadores têm, eu sempre acho, aliás, que tem mais. Porque não é possível que um time que tenha os jogadores que o Flamengo tem perca do Central Córdoba no Maracanã, a não ser por um singelo fato. Trata-se de futebol. E no futebol, até o Once Caldas consegue ser campeão da Libertadores. Veja. Ô, Juca, mas você falou que ele foi um desastre. Ele deveria ter colocado os titulares antes? Não, mas escute, Domi, eu não sou do departamento médico do Flamengo, eu não sei que relatório ele recebeu do médico do Flamengo para tomar as atitudes que tomou. Te digo mais, eu no lugar dele, irresponsável que sou, seria muito responsável e não poria o Pedro em campo. Voltando depois de uma lesão tão grave, no Maracanã com chuva e gramado pesado. Eu diria, sacrifico a vitória, o empate, o que for, mas não vou botar o Pedro agora. E eu e ainda mais, Juca, que ele voltou um mês antes da previsão, que era maio. Isso. Então eu não poria, percebe? Agora, a gente fala muita coisa e eu não quero falar sem fundamento. A questão é, o Flamengo teve mais a bola? Teve. O Bira fez a perfeita descrição. O tempo todo a gente esperava gol do Flamengo. Eu, no intervalo, escrevi, nada impede que o Flamengo vire. Para mim era óbvio que ia virar. Ficou mais óbvio ainda depois que o De La Cruz fez o gol. Como é que ele fez o gol, Domi? Fez o gol de falta, bola parada. O Flamengo não conseguia... Não tem conseguido. A superioridade técnica do Flamengo, nos jogos recentes do Flamengo, não se estabelece no placar. Isto é um problema. Mas como é que o técnico resolve isso? Ensinar o Bruno Henrique a fazer gol? O Arrascaeta a fazer gol? Percebe? Agora, então, vamos deixar... Se a imprensa é apressada em fazer elogios ao Felipe, eu diria que o torcedor é apressado ao decretar que ele é uma besta e não é bestial. Pronto. Muito Olha bom. A posse de bola, Domi. Nossa, é impressionante. 78-22, é um negócio absurdo. É impressionante. Mas, grandes chances, 1 contra 3. E finalizações, como o Bira tinha falado, 19 contra 8. Então, o problema está aí, está nesse número aí, né? Pelo menos está mais simples de entender. O problema é como entender. Nossa Senhora. Como mudar isso, Juca? Cris Veiga diz aqui, o que é melhor, um atacante que não chuta ou um que perde gol incrível? Gols incríveis. Difícil. Eu diria que é tão ruim um quanto o outro, como o outro. Né? Agora, eu insisto nisso. Coisas do futebol. Acontece. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, Bira, é que esse time não perdia 27 partidas. Será que a gente não pode pegar no pé da torcida também, que está muito mal acostumada, como a do Palmeiras, como a gente estava falando antes? Mas tinha 53 mil pessoas, né? Bom detalhe, Juca. Eu acho, e até acho que vendo aqui, acompanhando o nosso chat, acho que eles estão de acordo, que são de fato as duas torcidas que mais pegam no pé, mesmo com um elenco fenomenal, com jogadores especiais e títulos sendo conquistados.
Mas eu também acho que a régua sobe, né? E é normal o torcedor ter essa expectativa. Eu, se tivesse no meu time a qualidade que tem os jogadores do Flamengo, eu estava esperando ser campeão todo ano. E uma derrota para um time completamente aleatório da Argentina em casa, eu ia ficar completamente perturbado da cabeça, porque não é aceitável. A gente tem ali os números, né, 19 finalizações, mas é aquilo, são 19 finalizações, a sua grande maioria para fora, sem muito perigo, muitas finalizações ali sem nenhuma construção de jogada, muito mais ali na jogada individual, alguém tentando driblar 3 e chutando para fora, muito erro de último passe, eu achei, no jogo do Flamengo. Você vê que até parece que rola uma ansiedade, ou não sei se é uma ansiedade, mas talvez uma soberba de que eu posso acertar espaço a qualquer momento, mas algo acontece ali porque o jogador do Flamengo não está conseguindo matar a jogada, e é algo a se levantar. Eu também estou com o Juca, não acho que tem que crucificar aqui o Felipe Luiz, dizer que, já não serve. Eu acho ainda que é dos caras que apresentam uma ideia das mais interessantes mesmo. O próprio Flamengo tem uma ideia interessante. Acho que a questão é a conclusão da jogada, que talvez seja ali na hora do resultado o que muda o placar, não tem acontecido. E aí vale esse trabalho agora para esse terço final do campo, para o Flamengo aprimorar. E talvez com a volta do Pedro, a gente consiga ver esses números mudarem. Também acho injusto jogar tudo no Pedro, visto que você tem ali uma variedade vasta, né? Variedade vasta foi meio sinônimo, né? Mas vocês entenderam. Tem uma variedade grande de jogadores nas posições de ataque que são decisivos. Então, enfim, acho que é agora trabalhar mesmo para tentar resolver essa parte aí, porque o torcedor não vai perdoar e vai cada vez mais pressionar o Felipe Luiz nesse sentido. O Renato Maurício Prado já estava falando mal do Flamengo quando ganhou. Imagina hoje que perdeu. Pois é. Eu vou entrar lá no Renato e vou passar um superchat com a seguinte mensagem: volta Tite, para acabar com a semana do Renato Maurício Prado. Olha, depois ele não vem mais fazer o fim de papo com você, hein, Danilo? Eu não quero ser parte disso, não. A gente viu aí nas imagens um mosaico muito lindo da torcida do Flamengo, olha lá, que beleza, pelo Tetra, muito bonito, hein? Muito legal mesmo. E aqui na nossa enquete, Danilo, o Flamengo ainda é favorito? 68% dizem que não. São flamenguistas? Botando a nossa enquete. Não, isso é a loucura do nosso mundo. Hoje o cara é gênio, amanhã o cara não serve. O Flamengo hoje não é mais favorito, amanhã é favorito para tudo de novo. Felipe Luiz, a seleção. A gente está nesse mundo louco aí, viu, Domi? Então, acho que junta o nervosismo dos flamenguistas com a secação, com a secagem, sei lá qual é o jeito certo de falar, dos adversários. Acho que é secação, né, Juca? É feio, né? É estranho. É isso. É uma palavra inventada, né? E eu continuo a achar o Flamengo com o melhor plantel do Brasil e, portanto, favoritíssimo a todos os torneios, a todos os títulos que disputar. E favorito não significa que seja vencedor. É favorito.